Dona Basti, boa noite. Dona Marli, boa noite. Dona Ieda, boa noite. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a nossa vida. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, que bom. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês. A Maria Teodora, boa noite. Fala, Adriano, boa noite, meu irmão, tudo beleza? Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aí próxima a você, você pegue ela, por favor. Nós vamos ler Salmos 103. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 5. Na verdade, os versos de 1 a 5. Tá bom? E hoje eu vou falar sobre o poder da gratidão. Nós vamos olhar para esses salmos e a gente vai tirar daqui da parte escriturística do salmo algo que Davi nos ensina. Eu já estou mais ou menos assim, uns 2 anos, orando, mas usando os salmos para orar, sabe? No seminário a gente chama de Lexio Divina. Então, quando eu vou para o meu momento de oração, geralmente eu leio 3, 4, 5, 6 salmos e depois eu oro através dos salmos. Então, na minha oração eu vou colocando aquelas palavras do salmista. E tem sido muito bom, tem sido um tempo assim maravilhoso, sabe? Tem sido um tempo de reconhecimento, porque a gente vai orando através dos salmos e a gente vai vendo como que aqueles salmistas vivenciaram tempos tão difíceis. E no momento que eles começavam a orar, a louvar a Deus, eles recebiam da parte do Senhor, sabe, um conforto em meio às aflições e às lutas. E é isso que eu tenho procurado fazer, orar através dos salmos. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, pegue ela, abra em Salmo 103, vamos ler os versos 1 até o 5º verso, tá bom? Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou fazer uma oração aqui para a gente começar debaixo da vontade e da autoridade do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, reconhecemos o teu poder, sabemos que sem o Senhor nós não vamos conseguir vencer, por isso lhe pedimos, Senhor, esteja conosco a todo tempo e a todo momento, como de fato o Senhor tem estado. Nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para podermos ouvir, olhar e estudar a Tua Palavra, e através dela podermos aprender grandes coisas, através da Escritura Sagrada. Nós te pedimos isso, Senhor, acalma o nosso coração, tudo aquilo que nós temos para resolver, tudo aquilo que nós temos
que tem nos atrapalhado, alguma coisa que tem nos atrapalhado nesse momento agora, a entronizarmos, a ficarmos com os ouvidos atentos, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Senhor, para resolver todas essas problemáticas, para que nós possamos neste momento estar com nossos corações abertos, mentes abertas e ouvidos abertos. Nós te louvamos e sabemos que o Senhor está em nosso meio. Essa é a nossa certeza. Nós oramos assim em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Gabriel, boa noite. Priscila, boa noite. Meus irmãos, Salmo 103, versos 1 ao 5, diz assim o salmista Davi. Ele começa o seu salmo dizendo assim, olha, bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou abaixar. Vem aí se melhorou. Abaixei. Meus irmãos, vocês que entraram, Douglas, Janice, Marília, que prazer ter você com a gente. É muito bom te ver aos domingos lá no culto. Também poder saber que você está presente na nossa sala de oração. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que o Espírito Santo do Senhor esteja aí juntinho com você, te amparando e te dando direção em tudo, tá bom? Nós estamos lendo o Salmo 103, versos de 1 ao 5. E nós estamos falando sobre gratidão. Então o salmista Davi, no Salmo 103, esse Salmo 103, irmãos, ele é um monólogo. Monólogo consiste em um diálogo de determinada pessoa consigo mesma, né? O sentido aqui é o salmista Davi falando com ele mesmo. No caso aqui, ele fala com a sua própria alma, né? Então, nós damos o nome disso de monólogo. É essa conversa interna. Então, Davi começa o seu salmo dizendo, bendiga, Senhor, a minha alma. A tentativa dele aqui é fazer com que a alma dele não se esqueça dos feitos do Senhor para com ele, tá? Os historiadores acreditam, escuta bem, os historiadores acreditam que Davi já estava com a idade avançada quando escreveu esse Salmo 103. Se isso realmente for verdade, e me parece ser, e quando eu digo que me parece ser, porque a gente consegue ver nesse Salmo 103 uma maturidade. A gente consegue observar quando a gente ler o Salmo 103 que Davi ele está relembrando as suas experiências com o Senhor, e isso demonstra para nós que somos leitores que uma pessoa ela só chega nesse ponto quando ela é madura, né? Quando ela é sensível. E ser maduro e sensível muitas das vezes leva tempo. Muitas das vezes é um processo que vivemos no dia a dia que nos torna maduros e sensíveis. Então eu acredito sim que o Salmo 103, Davi tem escrito ele já com a idade mais avançada, tá? De fato aqui nós vamos observar no Salmo 103 que a atitude de Davi é de reconhecimento, tá? A gente consegue ver no Salmo 103
sabe, um desencandear, não sei como é que é aquela palavra, me fugiu da memória agora, eu esqueci a palavra, mas assim, uma continuidade de gratidão em cada linha desse salmo. Você pode reparar que ele começa bem dizendo e ele termina o Salmo 103 também com gratidão em seu coração. Eu falo de gratidão porque talvez a palavra mais apropriada para descrever este salmo seja mesmo um salmo de gratidão. E olha só, nesse pequeno trecho, porque esses salmos, ele tem 22 versículos, nós lemos só 5. E dentro desses 5 versículos somente, a gente consegue ver, dentro de uma leitura mais investigativa, observando os detalhes do texto, a gente consegue identificar algumas verdades implícitas entre as entrelinhas desse texto. Nesse trecho de 5 versos, a gente teria aqui várias atitudes que nós poderíamos colocar em prática em nossa vida. Mas hoje eu vou destacar 3 atitudes só, tá? Para que eu não tome o tempo de vocês e que o tempo aqui seja muito bem investido, tá bom? Então eu quero destacar 3 atitudes que a gratidão produz na vida do cristão. 3, tá? A primeira atitude que a gratidão produz na vida de um cristão que é grato é que ele deve reconhecer que o Senhor é o único que tem poder de nos livrar e de nos guardar. Essa é a primeira. Então, dentre muitas atitudes que a gratidão pode produzir na vida de um cristão, vou destacar 3. A primeira é reconhecer que o Senhor é o único que tem poder de nos livrar e de nos guardar. Você vai ver isso aonde? Você vai ver isso no verso 2. Porque o verso 2, Davi diz assim, olha, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Irmãos, algumas pessoas têm uma grande dificuldade de reconhecer que só Deus tem o poder de livrar e guardar. Talvez para nós que estamos aqui não, mas para muitos outros sim. Porque ainda existe muitas pessoas que confiam em sua força. Tem um versículo bíblico que diz que confia na força dos seus cavalos. Então ainda existe pessoas que têm uma grande dificuldade de reconhecer que só Deus tem o poder de livrar e guardar. Muitas vezes, nós só reconhecemos quando algo extraordinário acontece em nossa vida. E aí, se você fizer uma introspecção agora, nesse momento aí no seu coração, você vai ver que muitas das vezes isso é uma realidade na vida do cristão. Ele só consegue ver um agir sobrenatural quando algo extraordinário acontece na vida dele. Mas nós esquecemos muitas das vezes que ao levantarmos pela manhã e poder respirar, isso só se dá porque o nosso Deus nos guardou e a sua misericórdia nos alcançou naquele dia. Então, se nós passarmos a olhar não só para as coisas extraordinárias que o nosso Deus pode fazer, mas nas coisas
simples e básicas da nossa vida, porque às vezes nós acostumamos com as coisas simples e básicas. E aí, quando a gente acostuma com as coisas simples e básicas, essas coisas, para aqueles que acostumam com elas, não passa a ser mais um milagre. Mas é sim um milagre. Levantar pela manhã é um milagre. Poder respirar agora, neste momento, é algo extraordinário. Só que muitas das vezes nós nos acostumamos e paramos de ter uma gratidão por esses fatos. E aí vale relembrar quantas pessoas deitaram ontem e não levantaram hoje. Quantas pessoas deitarão daqui a pouco e não levantarão amanhã cedo? Não é verdade? A gente não tem o controle sobre a nossa vida. Esse controle está na mão do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas quando o nosso coração é grato, quando nós reconhecemos que só o Senhor é o único que pode nos livrar e nos guardar, quando isso está mesmo cravado no nosso coração, aí sim, as coisas simples e básicas da nossa vida vira algo extraordinário da parte do Senhor. Porque um coração grato, ele consegue identificar nas mínimas coisas as mãos do Senhor e o direcionamento do Espírito Santo. Não é verdade? Para você ter uma noção, eu não tenho dúvida de que vocês já se programaram para fazer algo amanhã. Mas sendo que o dia da manhã nem nos pertence ainda. Mas a nossa confiança é tão grande e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida até agora é tão grande que nós já fazemos planos para amanhã. Agora, o que nós precisamos fazer para que essa atitude que a gratidão tem o poder de fazer na vida do cristão, para que nós possamos evidenciar isso na prática, nós temos que, nos primeiros momentos, segundos, minutos do dia, quando levantarmos, agradecer a Deus por mais uma bênção. Bênção essa que nenhum dinheiro é capaz de comprar. É a bênção da vida, a bênção do respirar, a bênção de ver os nossos filhos e netos crescerem. Só Deus pode fazer isso por nós. Então, se o nosso coração é grato, tudo isso para nós é extraordinário da parte de Deus para nós. Está entendendo a diferença de um coração grato e um coração não grato? Um coração que não é grato, ele terá dificuldade, ele vai acostumar com o extraordinário de Deus, os milagres de Deus, o milagre do viver, o milagre do respirar. Ele vai acostumar com isso e para ele isso não será mais um milagre. Para ele é uma coisa comum para ele. Mas o cristão que tem um coração grato gera no cristão esse reconhecimento do extraordinário de Deus em nossa vida. Você quer ver outra coisa? A segunda atitude que a gratidão é capaz de produzir na vida do cristão é ele reconhecer que é perdoado e curado pelo Senhor. E aí você vai ver isso aonde? No verso 3. Olha o que Davi fala no verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Meus irmãos, toda vez que lemos uma narrativa de cura na Bíblia, eu queria que você tivesse bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora, só para despertar algo no seu coração e na sua mente. Escute bem. Toda vez
que lemos uma narrativa de cura na Bíblia, toda vez que Jesus curou alguém na Bíblia, vemos Jesus primeiro perdoando pecados. Você quer ver um exemplo? Lucas capítulo 5, versículo 24. O próprio Jesus falando, ele diz assim: mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. É disso aqui que Davi está falando no Salmo 103. É claro, irmãos, que eu estou fazendo aqui um anacronismo, pelo fato que o texto de Lucas ele vai vir muito depois desse texto de Salmos. Mas como nós temos a Bíblia por inteira, tanto o Antigo como o Novo, a gente pode hoje, tendo ela toda em nossa mão, a gente pode ver que os salmistas, eles sentiram essa graça maravilhosa através da gratidão que eles tinham no Senhor. Então, intrinsecamente nos textos, você consegue enxergar essa graça na maneira que eles falam, na maneira que Davi fala no Salmo 103, demonstra para nós a graça que lá na frente, através de Jesus, vai ser anunciada para nós. Mas eles sentiam isso por conta da gratidão que estava em seus corações, né, dos salmistas. Porque é uma prática assim, vista mais nos Salmos, né? Então presta bem atenção, Davi está dizendo para a sua alma que ela foi perdoada, né? E ele diz: minha alma, você foi perdoada, eu fui curado. Nós não podemos esquecer jamais o que o Senhor fez. Esse é o monólogo, Davi e ele mesmo, Davi e sua alma. Davi com medo de se esquecer de tudo que o Senhor tinha feito na vida dele, ele começa a indagar-se a si mesmo, dizendo: eu não posso esquecer dos grandes feitos do Senhor, irmãos. E muitas das vezes nós esquecemos dos grandes feitos do Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós focamos mais nos nossos problemas de agora, no nosso cenário, e esquecemos de olhar com os nossos olhos espirituais para enxergarmos a graça misericordiosa do Senhor que vem nos acompanhando desde o ventre da nossa mãe. Essa é a preocupação de Davi no Salmo 103. Ele não quer esquecer das bênçãos do Senhor. Davi, ele não quer esquecer da maneira que o Senhor o perdoou e as vezes que o Senhor o curou. Irmãos, nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Nós precisamos ter uma vida que, independente do cenário que estamos vivendo, precisamos buscar dentro do nosso coração e da nossa mente os feitos do Senhor. E aí a Bíblia é essa memória escrita aqui, porque quando nós vamos para ela, nós vamos ver os feitos do Senhor desde o início da criação até Apocalipse. E além de vermos isso, nós ainda temos as nossas experiências diárias do mover sobrenatural de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós não podemos esquecer que Jesus nos perdoou. Você sabe por que eu digo isso, irmãos? Parece algo assim, meio que clichê do mundo cristão, mas não é, irmãos. Não é, tá bom? Não é. Porque se nós não reconhecermos que somos perdoados em Cristo Jesus, nós carregaremos um fardo pesado para a vida toda, sem necessidade. Sabe? Hoje o que mais tem, tá? Hoje o que mais tem
São crentes que acham que não foi perdoado. Na verdade, na mente deles, eles até acham que sim, mas na prática de vida não apresentam isso, não evidenciam isso. Vivem carregando um fardo pesado. Porque quando a gente não reconhece o que Jesus fez na cruz, e que o feito dele na cruz é um feito eterno, não é por um período, não foi só para o momento ali do primeiro século, mas abrange até o seu retorno e a glória eterna, irmãos, nós vamos carregar um peso de pecado nas nossas costas sem necessidade. E para isso, nós temos a fala de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que eu gosto muito de citar nas minhas pregações, que é aquele momento que Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. É desse descanso que Jesus está falando. Quando nós não reconhecemos, quando nós esquecemos dos feitos do Senhor, nós passamos a carregar um peso sobre as nossas costas. Porque a falta de reconhecimento, a falta de gratidão faz com que as nossas vidas ficam pesadas. Tá entendendo? Pesadas, insuportáveis. Evidenciaremos na fala e na feição esse peso. E isso é fato, irmãos. Quantas pessoas cristãs que você conversa por aí e que você sente nela um peso, uma amargura, sabe? Uma falta de perdão, uma falta de reconhecimento. É por isso, irmãos. E é essa preocupação de Davi no Salmo 103. Senhor, minha alma, nós não podemos esquecer do que Ele fez por nós. Nós não podemos esquecer que ele nos perdoou e nos curou, irmãos. Essa é uma atitude que só um coração grato tem. E é a segunda que eu disse, tá? Reconhecer que somos perdoados e curados através de Jesus Cristo. Tá bom? Agora nós vamos para a terceira atitude, que a gratidão é capaz de gerar na vida de um cristão. A terceira é reconhecer que o Senhor nos enche de vigor e renova as nossas forças. Aonde que eu vejo isso implícito no Salmo 103, do verso 1 ao 5, irmãos? Eu vejo no verso 5. Que se você tiver com a sua Bíblia aberta e você for ler aí agora o verso 5, Davi vai dizer assim, olha: que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Irmãos, escute bem o que eu vou falar com vocês. A correria da vida, os imprevistos, os obstáculos, muitas das vezes, esgotam as nossas forças. Só que escute uma coisa: esgotar as forças, se cansar, é normal na vida do cristão. Nós somos feitos de carne, ossos, passíveis a essas coisas. Então é normal. Mas tem um detalhe aqui, irmãos. O normal não é viver cansado, o normal não é viver esgotado, o normal não é viver uma vida cheia de imprevisto, o normal não é viver uma vida cheia de obstáculos, que tudo que vai fazer tem um obstáculo, tudo que vai fazer não sei se pode, não sei se vai dar, não sei se eu consigo. O normal não é isso. Pode acontecer na nossa vida, mas esse não é o normal. É essencial, irmãos, saber parar para descansar. Esse é o detalhe. A correria da vida, os imprevistos, os obstáculos, muitas das vezes esgotam nossas forças. É normal ficar cansado, mas é essencial saber parar para descansar e renovar as nossas forças. Só que aí tem um detalhe, irmãos.
Parar para descansar não é cruzar os braços. Parar para descansar não é não ir no culto, não é não vir não é entrar na sala de oração, não é participar da célula, nem do discipulado. Não. Parar para descansar e renovar as nossas forças é buscar em Deus esse renovo. Por quê? Porque Deus é a fonte da nossa força. Tá entendendo? Então não é parar, cruzar os braços. É parar para, através da oração e da leitura da palavra, buscar forças na nossa fonte. A nossa fonte é o nosso Deus. Porque através dele nós vamos nos sentir renovados. Ô irmão, escuta uma coisa que você vai confirmar isso aí no seu coração. Quantas vezes o cansaço tomou conta de você? Nossa Deus. Quantas vezes, irmãos, as aflições da vida te deu desejo de parar? Quantas vezes aquela situação que parece que nunca vai mudar faz com que esgote a sua força a ponto de você falar assim, eu vou parar com esse negócio, eu vou desanimar e eu não consigo. Quantas vezes isso acontece com a gente? Agora me conta um detalhe aqui pra mim, mas me conta na verdade, na realidade. Quantas das vezes você recebeu uma mensagem, uma palavra do Senhor e essa mensagem renovou sua força? Quantas vezes você ouviu um louvor e esse louvor teve o poder de renovar a sua força? Quantas das vezes você leu a Bíblia, leu um salmo, leu um texto e aquilo entrou dentro do seu corpo, entrou nos seus ossos e renovou a sua força? Irmão, foi muitas vezes. Foi muitas vezes. Isso acontece comigo quase todo dia, ué. Eu imagino com vocês, que têm muito mais experiências do que eu, já viveram muito mais tempo do que eu nessa terra. Então, ficar cansado, se esgotar, é normal. Mas não podemos viver uma vida assim. É normal acontecer, mas não é normal vivermos assim. Então é essencial que a gente pare e que a gente corra atrás da fonte de toda a força, de todo o descanso, que é o nosso próprio Deus, através da oração e através da palavra. Olha só, o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer uma coisa aqui que é interessante, escute bem, olha o que ele fala: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. Olha só, irmãos. Olha só. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. Olha o outro detalhe. Os confirmará. Tem mais. Lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, nós temos o segredo aqui, nós temos aqui a receita para não vivermos uma vida de esgotamento, para não vivermos uma vida cheia de improvisos, cheia de obstáculos, quando nós acreditamos que a fonte da nossa força está em nosso Deus, através da sua palavra, através dos louvores, através da oração. Não é verdade? E eu quero concluir a nossa reflexão aqui, para a gente terminar, que hoje eu tenho célula. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. A gratidão, escute bem, irmãos, eu falei isso com a irmã Teodora ontem lá na igreja, enquanto ela passou lá para a gente conversar um pouquinho.
E eu falei algo com ela e eu guardei isso para mim. Porque às vezes eu falo algo para as pessoas que automaticamente toca o meu coração, porque às vezes é algo que o Espírito Santo ali faz com que a gente lembre do que a gente leu na Bíblia, aí aquilo está esquecido, como de repentemente o Espírito Santo nos lembra, a gente fala, toca as pessoas e toca a gente. Então eu quero fazer a conclusão dizendo a seguinte coisa para você. A gratidão ainda é uma arma espiritual muito poderosa, irmãos. Ô irmão, escute o que eu estou falando com você em nome de Jesus. A gratidão, ela tem o poder de realinhar o foco, irmãos. É preciso que a gente use ela frequentemente. A gratidão parece ser uma palavra simples, irmão, mas é uma arma poderosa no mundo espiritual e no mundo material. Tá? Porque a gratidão no mundo material, ela abre portas aonde não parecia ter portas. E no mundo espiritual, irmãos, um coração quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Meu irmão, só tem um coração grato quem tem um coração quebrantado, irmão. Então a gratidão é uma arma que a gente usa no mundo espiritual e é uma arma que a gente usa no mundo material. Porque qualquer pessoa nesse mundo quer viver perto de uma pessoa que é grata. Porque a pior coisa é você conviver com uma pessoa ingrata. Que nada que você faz está bom. Que tudo que você faz critica. Que não reconhece nada que você faz. Não é ruim. Se é ruim para nós, o que você acha? Então nós precisamos usar a gratidão. Grave isso na sua mente e no seu coração. Gratidão é uma arma espiritual muito poderosa, capaz de surgir efeito no mundo material, como também no mundo espiritual. Viver grato, irmãos, é mostrar para todo mundo a confiança que temos no Deus que nós servimos. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer tudo que Deus fez, tudo que Ele faz através de Jesus e através do Espírito Santo e tudo que Ele fará por cada um de nós, pela nossa família, pelos todos nossos trabalhos, nossos estudos. Gratidão. Guarde isso no seu coração, tá bom? Eu vou orar aqui e a gente já termina. Fica aí comigo mais um pouquinho, eu vou orar e a gente já termina. Curva sua cabeça comigo, vamos orar. Deixa eu só pegar um papel aqui que eu anotei os nomes, para eu não esquecer. Deus, recebe a nossa adoração e recebe o nosso coração grato a Ti, Pai. E quando nós falamos que somos gratos, Senhor, é porque realmente nós somos dependentes do Senhor. Não há como ter um coração grato sem ter um coração quebrantado e um coração dependente. Então recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez até agora, por tudo que o Senhor está fazendo agora neste momento, que os nossos olhos não conseguem ver. Porque eu creio que neste momento o Senhor está curando, eu creio que neste momento o Senhor está livrando, eu creio que neste momento o Senhor está trazendo paz aos corações. Eu sei que o Senhor neste momento está ativamente conectado com os teus filhos, Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco até os finais dos tempos. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos viver uma vida de gratidão. Que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, a vivermos como Davi
disse no Salmo 103, para vivermos atentos, para que a nossa alma, para que o nosso eu interno não se esqueça de todos os seus feitos. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu quero orar por cada família aqui representada, cada irmão. Eu quero orar pelo Robson. Toma o Robson nas tuas mãos, Ione. Toma as nossas irmãs da SAF nas tuas mãos, Teodora, Dona Marli, Dona Zezé Galosa, todas elas nas tuas mãos. Toma o conselho da nossa igreja nas tuas mãos, toma o pastor Eldon nas tuas mãos, toma a família do pastor Eldon, a Renata, a Sofia, o Jonas. Obrigado, Senhor, por mais um ano de casamento do pastor Eldon, completando hoje. Senhor, visite o coração da Renata, que perdeu o seu tio, que está longe. Que o Espírito Santo conforte ela e toda a família e amigos. Pai, eu quero te pedir pelo grupo de louvor da nossa igreja. Tenha misericórdia dos teus filhos, desperta os teus filhos para a oração, para a palavra, para o estudo da palavra. Pai, eu quero te pedir pelos adolescentes, pelas crianças, pelas células, pelos discipulados. Quero te pedir pela nossa programação para este final de semana, estações de crescimento, que pessoas possam ir ali e aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, eu também quero te pedir pela Ana Paula, eu quero te pedir pela Yara, eu quero te pedir pelo Luiz Cláudio, pela Regina, eu quero te pedir, Senhor, pela neta da Dona Lenilza. Meu Deus, visita a neta da Dona Lenilza. Uma jovem, Senhor, sofrendo com a depressão. Meu Deus, cura a mente, cura o coração, repreende toda ação maligna sobre a vida daquela jovem. Nós te pedimos agora, crendo no poder que há na tua palavra. Eu quero te pedir pelo Anderson, pela Carol, eu quero te pedir pela Ilma, quero te pedir pela Rose, eu quero te pedir pelo Igor, eu quero te pedir pela Maria, aquela senhora que nós não conhecemos pessoalmente, conhecemos só o marido dela no nosso passeio em campo sábado. Toma aquela mulher nas tuas mãos, tenha misericórdia da vida dela, controla aquela pressão, controla todos aqueles sintomas que apareceram depois que a Covid, que ela pegou Covid. Eu quero te pedir pela Gisele e pelo Emílio. Pai, visita a Gisele, visita o Emílio. Muito obrigado pela vida desses servos do Senhor. Obrigado pela vida da Gisele, pela vida do Emílio. Toma a Gisele nas tuas mãos. Cubra ela com as tuas mãos. Que o Senhor possa realizar o desejo do coração dela, Senhor. Eu quero também orar pelo Jurandir, pela Neninha. Eu quero orar por todos os meus irmãos. Quero orar pela minha família, pela Priscila, pelo Gabriel, pela minha casa, pelo seminário, pelos meus estudos. Tenha misericórdia da minha vida. Continua comigo, com a tua graça, com a tua misericórdia. Eu não mereço nada, mas é o teu amor, é a tua misericórdia, é a tua graça. Continua me capacitando, continua ajudando o pastor Helder e o Jurandir a me ajudar. Trabalha nas minhas limitações gramaticais, nas minhas conjugações verbais. Me ajuda, Senhor, a poder pregar o teu evangelho de maneira que os meus irmãos possam ouvir, entender e aplicar na vida deles. Esse é meu maior desejo, é viver para o teu reino, viver, Senhor, para a tua igreja, viver, Senhor, pensando no céu, que já já o Senhor vem nos buscar para juntos estarmos eternamente. Toma os meus irmãos nas tuas mãos, cubra eles com as tuas mãos fortes. Toma o culto de quinta-feira das irmãs da SAF, Senhor. Que a tua palavra nos envolva, que nós possamos aprender através da tua palavra. Continua abençoando essas irmãs, dando força na caminhada delas e no serviço e nesse auxílio que elas têm nos auxiliado durante todos esses tempos, Senhor. Toma cada uma delas nas tuas mãos. Nós oramos assim em nome de Jesus, teu Filho amado. Eu oro. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração. Tá bom? Busca o Senhor.
através da palavra dele. Busque ele através da oração. É o desejo dele que vocês estejam próximo a ele, tá bom? Marília, um abraço, fica com Deus. Obrigado por vocês terem ficado aí até essa hora, tá bom? Douglas, Janice, Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela receptividade, tá bom? Um abraço, fica com Deus, todos vocês. Deus abençoe.